Bem, boa tarde. Nessa sessão de agora, que integra o primeiro seminário do programa de pós-graduação de literatura brasileira aqui na USP, dentro da linha de pesquisa A Prosa no Brasil, nós vamos ouvir o professor e crítico Luiz Bueno. Vou fazer uma breve apresentação do Luiz Bueno, porque eu imagino que todos já o conheçam, pelo menos de texto, não é? O Luiz Bueno é professor da Universidade Federal do Paraná desde 1996 e teve sua formação toda feita na Unicamp, né? Graduação, mestrado e doutorado. E desse doutorado, que ele defendeu em 2001, resulta aquele que é o seu título mais conhecido e que tem se firmado como um dos títulos mais conhecidos da crítica literária brasileira nos últimos anos. Me refiro ao já célebre volume Uma História do Romance de 30, que, sem dúvida, já é uma referência fundamental, é um título, eu diria, que incontornável hoje para quem se dedica a estudar a narrativa que se produziu, a prosa brasileira nesses anos. Se trata de um livro vastíssimo em pesquisa e em análise, em que ele nos oferece um painel bastante amplo dos momentos e dos estilos que se cultivaram naqueles anos. E, além disso, se detém analiticamente nesses romances. Além disso, o Luiz também realizou pós-doutorado na Universidade de Lisboa e tem publicado diversos artigos em diferentes periódicos. E eu destacaria mais recentemente os estudos que ele tem produzido sobre a obra de Guimarães Rosa, inclusive nos prometendo para logo um volume, não é? a respeito das primeiras histórias, não é? Que para ele já são segundas histórias. Pois bem, quero destacar ainda que o flerte, vamos dizer assim, do Luiz aqui com a arte brasileira já é antigo e vem se repetindo. Não é? Ele tem participado de muitas bancas aqui da área, também de concursos, e tem publicado já há algum tempo na revista Tereza, inclusive agora, em parceria com o nosso colega Ivan Marques, está preparando um volume justamente sobre o romance de 30. Mas hoje ele resolveu tratar de um romance anterior a essa tradição e vai nos falar sobre A Carne, do Júlio Ribeiro, né? Com o título, a conferência traz o título, O Laboratório e a Roça, uma leitura de A Carne. Obrigado, eu queria começar agradecendo. Vou agradecer a pessoa do Hélio, que mandou todos os e-mails e cuidou de toda a organização, né? Mas a todo mundo que trabalhou aqui na organização do seminário. Fiquei muito contente de poder estar aqui. Bom, eu, como dizem que tempo é dinheiro, né? Vocês me deram uma hora, eu vou usar. Então, eu não vou falar muito, vou direto ao texto. Depois de ter ouvido a fala da Vilma ontem, eu já estou aqui me sentindo culpado de submeter vocês a uma leitura longa, mas eu não tenho outro jeito, senão eu precisaria de 2 horas, isso não me deram, né? Bom, eu vou ler começar por uma epígrafe tirada de um livro do Ottaviani, A Ideia de Brasil Moderno. Porque a ideia é discutir um pouco com que a carne, essa leitura, só para contar, que é o seguinte, foi um interesse, foi uma encomenda, né? E aí eu fui ler esse romance, eu tive a sorte de não ter lido esse romance na adolescência ou antes, só li depois de velho, né? Então aquela parte erótica não me impressionou nem um pouco, né? E me surpreendi, de fato, com o livro. É um livro de que eu não esperava nada, acho que ninguém espera nada, mas encontrei muita coisa. Até agora estão me perguntando se estou vendo demais, né? Então é bom ler, né? Vai servir de apresentação de uma edição do livro que vai sair aqui pelo Edusco, naquela série multiclássica. Vai ter um volume sobre o naturalismo e é lá que vai aparecer. Então a ideia da minha fala, vocês vão ver, é tentar pensar o livro enquanto uma maneira de pensar o impasse da modernização brasileira.
E é um livro de 88, né? Quer dizer, uma coisa que pareceu interessante, vamos ver. Então, o que o Ottaviani diz, que vai ficar em de fantasma no texto, é o seguinte: tanto no nível do pensamento como no das práticas de governantes e grupos sociais mais poderosos, observa-se impaciência, pressa e sofreguidão. Algumas realizações famosas dão uma ideia desse clima. A construção da cidade de Brasília pretende simbolizar o Brasil moderno. Representa o coroamento de uma larga história de intentos de tornar o Brasil contemporâneo do seu tempo. Uma capital nova, feita sob medida, lançada em traços audaciosos nas proporções do século XXI. E povoada pela mesma humanidade que se pretendia esquecer ou exorcizar. É um pouco sobre esse gap a partir disso que eu vou ler o romance. Tá? A carne foi, sem exagero, demolida pela crítica quando seu lançamento. E as coisas pouco se modificaram desde então. Manuel Bandeira, talvez o primeiro crítico de importância a tratar do livro com alguma consideração, depois de listar o que julgava falho no romance, apontou o que teria motivado aquela recepção inicial tão negativa. É que o Bandeira assumiu a cadeira de patrão da Academia Brasileira de Letras, ele se debruçou. O Bandeira era um grande crítico, né? Eu acho que ele só era um poeta, né? E ele se debruça mesmo, ele leu toda a obra de Júlio Ribeiro para escrever o discurso, que resultou um discurso magnífico, né? Ele vai dizer assim: a crítica, porém, atacou o romance menos nessas suas falhas, que ele já tinha apontado antes, né? Do que no que lhe pareceu, no tema e na maneira de tratar, o propósito deliberado de escândalo. O gosto do escândalo, se existiu, foi no público, não no autor. Júlio Ribeiro pagou muito caro a glória relativa de ser o iniciador em nossa ficção daquela coragem de dizer quase tudo. É bem possível que, de fato, o julgamento de que o livro seria imoral tenha motivado a recepção tão negativa. O desejo da protagonista, Lenita, levado até a prática social com um homem mais velho e já casado, embora separado, levou críticos de estatura e prestígio diferentes a pronunciarem-se mais ou menos nos mesmos termos. O então jovem Alfredo Pujol, depois de sumariar o livro com uma frase curta, segundo a qual a carne é um caso de histerismo que arrasta sua vítima à prostituição, afirmaria que Lenita, como um exemplar da moça brasileira, é um tipo falso, absurdo, puro resultado da fantasia, mas fantasia infeliz. O então já consagrado José Veríssimo, por sua vez, diria que Lenita, pois, vencida pelas exigências da carne, cai, mas cai sem luta, cedendo aos caprichos sensuais de um homem como a última das rameiras. E sentencia: a heroína do Sr. Júlio Ribeiro é um ente sem vida e sem alma. Nada explica suas ações. O hoje desconhecido padre Sena Freitas provocou uma resposta longuíssima. Talvez seja a polêmica literária mais curiosa da história da literatura brasileira. O Júlio Ribeiro recebe uma crítica ruim desse camarada e ele escreve uma série de artigos, depois de um livrinho, em que ele diz: eu não vou discutir o meu livro. Não tem essa história de ficar defendendo o livro aqui. Esse cara me ofendeu, então agora eu vou ofendê-lo. Ele pega tudo que o Sena Freitas escreveu e até a vírgula mal posicionada e vai diz: está vendo, é um burro, não sabe porquê. É uma coisa impressionante. É uma raiva, mas é uma coisa muito curiosa. Ele não defende o livro, ele nunca defendeu esse livro. Né? Um livro tão atacado ele jamais defendeu. Uma polêmica muito curiosa. Né? A gente vai ler cheio de esperanças que vai encontrar uma poética do romance. O Sena Freitas disse, também para falar mal da Lenita, né? Não é nada natural que uma donzela honesta, virgem como a supõe o autor, educada esmeradamente, extraísse sexualidade erótica pelo meretrício e tomando por 2 vezes a atitude agressiva, própria do homem. Bom, como se vê, o fato de Lenita, uma moça rica e particularmente ilustrada, ter vida sexual, já pareceu inverossímil na crítica. Aliás, a própria ilustração da moça, versada em línguas estrangeiras e modernas, além de atualizada com as ciências naturais, já pareceria inverossímil aos críticos. Embora todos achassem naturalíssimo que o outro protagonista, o Manuel Barbosa, tenha estudado com Darwin e trabalhado em Paris com uma certa Madame Brunet, descrita como tradutora sapientíssima de Huxley, Thomas Huxley, avô, eu acho, do Aldous Huxley, né?
para o francês. É normal esse cara ter feito isso tudo aí, mas a outra lá saber grego é uma coisa assim impossível. Né? A esse respeito, Zé Veríssimo diria que a Lenita recebe uma educação de fantasia, como nunca mulher alguma recebeu no Brasil e como raríssimas terão recebido fora daqui. Para o Pujol, Lenita, como exemplar de moça brasileira, é um tipo falso. Passado mais de um século da publicação de A Carne, a questão a se discutir será menos a artificialidade de Lenita, ou de Barbosa, ou do livro, que todos se contentaram em denunciar, mas o efeito dessa artificialidade, o que ela pode querer dizer. Eu tenho a impressão, e essa é a hipótese que o livro é intencionalmente artificial. Bom, vou começar pela dedicatória. Para poupar o tempo que eu não vou ler, eu vou dizer rapidinho. O livro tem uma dedicatória em francês ao Zola, né? E todo mundo interpretou isso só como uma coisa de baba-ovo, né? Que ele põe mesmo, ele fala assim, sua obra é um sol, eu sou só uma velhinha e tal. Só que no meio dessa coisa, algo diferente se insinua. E a coisa é em francês, sabe? Ele se dirige, ele assina Jules Ribeiro. É um troço assim, né? O Agripino Greco reclama, o francês dele é ruim, uma série de coisas assim. Eu não sei francês suficiente para dizer se eu concordo ou não com o Agripino Greco. Parece um francês tão bonzinho, tão normal. Enfim, a questão é que, debaixo dessa atitude tão submissa, tem uma outra coisa ali. Primeiro que ele vai usar uma interjeição, que já está fora de moda hoje, que é tipo assim, de acho. Né? No meio daquela coisa toda respeitosa. E ele termina perguntando, não vai aceitar a minha dedicatória? Por quê? Quer dizer, ele parece que zomba da própria dedicatória. Eu estou aqui escrevendo em francês, esse cara nunca vai ler. O que eu quero dizer é que, eu não sei se é exagero meu, mas parece que desde a dedicatória tem alguma coisa ali que denuncia o artificialismo do que o próprio livro está fazendo. Bom, essas questões de artificialidade, né, estão no centro do romance, ou seja, incidem diretamente sobre as relações entre Lenita e Barbosa. É no capítulo 5º que essas relações começam a mudar-se. Já sabemos a esta altura o quanto a Carne chama Lenita por causa da famosa cena em que ela uma cena em que ela tem uma fantasia sexual ao contemplar uma estatuazinha de bronze, né? Então a gente já sabe dessa sensualidade dela, né? Além disso, e como se não bastasse, isso aconteceu no capítulo 3º. No capítulo 4º, assistimos a um banho seu nua, em pleno mato, ao final do qual o calor do sol e o seu próprio calor enxugaram-na de pronto. Ela é tão sensual que ela seca sozinha. Mas é isso mesmo, né? O capítulo 5º nos mostra, depois disso, né? No capítulo 5º, que é quando essas relações começam a se moldar, né? O que esse capítulo 5º nos mostra é o que atrairá na figura de Barbosa a atenção da moça, né? O outro lado dessa relação. É num diálogo com o pai dele, o velho coronel. Ele ainda não apareceu no livro, ela não conhece o cara ainda. Né? Então, um diálogo com o pai do rapaz, que ele é introduzido na imaginação de Lenita. A primeira surpresa da moça não é pelo fato de ele ser casado, coisa que ela já sabia, mas por sua mulher ser francesa. E arremata nesse diálogo. Não sabia que seu filho tinha estado na Europa. A essa descoberta seguem-se outras, de que ele falava muitas línguas, a de que ele estudara com Darwin e outras mais. Logo depois de tomar conhecimento desse cosmopolitismo do Barbosa, que começa o fascínio da moça por esse homem, que afinal de contas não passa de um desconhecido. E vou citar um trechinho do romance. E Lenita, daí em diante, pensou sempre, mesmo a seu pesar, nesse homem excêntrico, que tendo vivido por largo espaço entre os esplendores do mundo antigo, a ouvir os corifeus da ciência, a estudar de perto as mais subidas manifestações do espírito humano, que tendo desposado por amor de certo, uma das primeiras mulheres do mundo, uma parisiense, se deixara vencer de tédio a ponto de se vir em Cafuara em uma fazenda remota do oeste da província de São Paulo, e que, como isso lhe não bastasse, lá ia para o sertão desconhecido a caçar animais ferozes,
a conviver com bugs bravos. Essa é a imagem que ela tem antes de conhecer. Note-se como as atividades de Barbosa no Brasil compõem uma figura excêntrica, um filho da terra que, europeizado, convive audazmente com os bugas. Lenita supõe de imediato que, por ser parisiense, a esposa de Barbosa havia por força de ser uma das primeiras mulheres do mundo. E a gente se pergunta, não tem francesa sem graça nesse mundo? Toda parisiense é uma das primeiras mulheres do mundo. É um troço incrível, né? É claro que as duas coisas, carne e figura europeizada, vão se misturar. E na imaginação da moça, cujo corpo tinha calor para aquecer-se sozinho, ela emprestará à figura um físico perfeito, a figura do Barbosa. Ela vai imaginá-la assim. Figurava uma virilidade robusta, que se já não era mocidade, ainda não era velhice. Emprestava-lhe uma plástica fortíssima, atlética, a do torso do Belvedere, aquela estatuazinha com a qual ela fantasiava. Dava-lhe uns olhos negros, imperiosos, profundos, dominadores. O que é importante notar aqui é que, desde o princípio, a carne se compatibiliza com o ideal da mulher instruída, superior, como ela mesma se caracteriza o tempo todo no romance. Embora a própria Lenita, inúmeras vezes ao longo de todo o livro, vai identificar uma luta entre essas duas facetas suas, o que o romance constrói é uma espécie de compatibilidade entre elas. E o primeiro contato com Barbosa é frustrante para as duas facetas. Quando ele chega, nessa expedição ao sertão, Lenita larga o Correio da Europa, que estava ali, uma revista portuguesa que se editava para ser lida no Brasil naquele momento. Então ela trazia lá, era o Correio da Europa, trazia todas as novidades. Né? Ela larga essa revista, né, para ver um homem que chega debaixo de chuva, maltratado por meses de excursão no sertão, de cabelos e barbas compridos e com enxaqueca, além de tudo. Cai no mártir da Europa, ou pelo menos do Correio da Europa, para o interior de São Paulo, que afinal de contas era onde ficava a fazenda em que os dois moravam. Irrita-se profundamente consigo mesmo por ter alimentado um ideal de herói da antiguidade para topar com o tipo que define da segunda maneira. Agora o Barbosa que ela via de fato, ela caracteriza assim: era um pobre diabo, caipirão, velhusco, achacoso, caçava por caçar, sem intuição poética, bestialmente, como qualquer caboclo, bebia pinga. Verdade era que tinha estado na Europa, mas ter estado na Europa não muda a Constituição a ninguém. Ele era o que ela devia esperar que ele fosse, um tipo muito sem imponência, reles, abaixo até da craveira comum. Então, o contraste é tremendo. Aqui fica claro o quanto Barbosa ter estado na Europa era um dos combustíveis daquele ideal. Quer dizer, a única coisa que ela não tem como falar mal, né? Ela só relativiza. Né? A decepção com a figura apenas entrevista na noite anterior a leva a pensar que ter lá estado não apagara o caipirão que caçava por um caboclo. Embora que Barbosa apareça também como velhusco e achacoso, é bem outra coisa que a decepciona. É a falta de refinamento. Né? Essa decepção vai ter uma reversão. Ela caminha no dia seguinte, ela caminha de manhã bem cedo pela fazenda e é surpreendida por um cheiro bom de sabonete brigando e de charuto Havana. Antes mesmo de ver o Barbosa, ela percebe os índices de refinamento. Afinal, o homem que aí vinha, vai dizer o narrador, não era o Barbosa da véspera, era uma transfiguração, era um gentleman em toda a extensão da palavra. É muito interessante essa precedência do cheiro associado a coisas muito sofisticadas, né? Então, antes já de ver o Barbosa, ela já está começando a gostar dele de novo. Né? Pronto, o ideal se restabelece. Antecedido pelas fragrâncias da moda, de cabelo cortado, barba feita, bigode cuidado, roupas elegantes, é possível notar, por exemplo, que sua boca era de tipo saxônico puro e que as mãos eram muito bem feitas, muito bem tratadas. Ela observa os detalhes. Né? Lenita estava finalmente de volta à Europa, ou pelo menos ao Correio da Europa. E a Europa se faz presente na fazenda. Unidos no amor pela ciência, isso é uma coisa que eu me perguntei, eu li o livro, por que ninguém nunca fala na crítica do laboratório? Um troço importantíssimo no livro aí, trouxe isso para o primeiro plano. Né? Unidos pelo amor da ciência, esse apanágio da modernidade, eles construíram juntos um laboratório. A artificialidade da situação se apresenta de saída pela descrição das instalações. São coisas como essa que me fazem pensar que o Júlio Ribeiro tem muita consciência, ele está criando isso. Qual é a descrição que ele vai fazer?
a velha quadra de paredes corcovadas, cariquentas, povoou-se estranhamente de instrumentos científicos moderníssimos, nos quais o brilho fulvo do latão envernizado se casava ao preto baço das partes enegrecidas, a transparência cristalina dos tubos de vidro multiformes, ao lustroso da madeira bonita dos suportes, a verdura fresca da seda das bobinas. É o contraste do casarão de taipa com parede dessa largura, sem forro, e um laboratório simplesmente com tudo de mais moderno. É um laboratório para pesquisas com eletricidade. Nesse laboratório, mais do que a presença física, é o ardor científico que cimentará o caminho para a experiência da carne. São dois espíritos superiores, vale dizer modernos, atualizados, que se encontram imprevistamente na roça. José Veríssimo assim descreve a vida sexual dos dois. Lenita vai ao quarto de um homem relativamente velho, que ainda não é seu amante, como uma mucama desbriada de fazenda, e sujeita-se depois aos seus caprichos de uma grosseira e bestial sensualidade. O problema moral, como se vê, não é uma mulher procurar um homem, é uma mulher de certa condição social, nada que se aproxime da mucama da fazenda, procurar um homem. Para além disso, o depois daquela noite, tal como o Veríssimo descreve, parece dar razão a Agripino Grieco, quando afirma que o professor da Pauliceia serviu pastilhas afrodisíacas aos estudantes ginasianos. Mas quando lemos as tais cenas obscenas, o que encontramos é uma relação o tempo todo atravessada por três elementos não propriamente carnais, mas sim explicitamente característicos da civilização. Afinal, o que o Barbosa queria? O Barbosa queria, como diz o narrador, o pecado mental inteligente. Bom, um desses três elementos, que definimos os três aqui rapidinho, é o refinamento das vestes. No casarão colonial, entre paredes grossas de taipa, exatamente como aquele laboratório que ligava os amantes, o Grand-Monde se reencena. Então a gente vai saber fazer uma citação, que acontece o seguinte: por vezes fazia com que Lenita se frisasse, se espartilhasse, se enflorasse, se enluvasse, com todo o capricho, com toda a impertinência de uma leoa da moda, que se prepara para um baile do high life, para um sarau diplomático. Lembre-se, um sarau diplomático acontecer na sala da casa de fazenda no interior de São Paulo do século XIX. Né? Quer dizer, se São Paulo do século XIX é o nadinha, Carcule o oeste, né? De São Paulo. Né? O segundo é a própria ciência, já que a alcova se converte numa espécie de extensão do laboratório, que era, afinal, um gabinete de física eletrológica. Olha aqui eu dizendo que era pesquisa com eletricidade. É muito mais legal. Física eletrológica. Então, por exemplo, vai acontecer isso aqui. Por meio de um refletor poderoso, focava, dirigia a luz branca de uma lâmpada belga, fazia cair sobre a moça uma toalha de reflexos suaves e vivos, cientificamente combinados. Quer dizer, a experiência sexual está sempre medializada ou pela arte, ou pela ciência, né? Vamos para a arte agora. O terceiro daqueles elementos é uma espécie de continuidade do delírio de Lenita com o gladiador Borghese, ou seja, a estetização do sexo segundo parâmetros clássicos. Barbosa coloca a moça na pose da Vênus de Milo e, por conta de sua erudição, vai além. Arranjava-lhe os braços como conjecturam os sábios pelo status da estátua. Ele leu a crítica, ele sabe o que a crítica diz, então ele fica fazendo da Lenita uma espécie de Vênus de Milo vivo. Né? E tem um outro, isso dentro de casa, mas tem uma cena ao ar livre também que é muito interessante. Ao ar livre, em plena mata tropical, ele reencena obras renascentistas. Então, vou ler um pedacinho do livro. Uma vez no coração da mata, acudiu-lhe a lembrança a aurora de Michelangelo, que vira no túmulo dos Médici. Nervosamente, brutalmente, foi despindo Lenita. Não desabotoava, não desacolchetava, arrancava botões, arrebentava colchetes. Quando a viu nua, fez-a reclinar-se sobre o musgo. Ele faz antes, eu cortei um pedacinho, um montinho de musgo para imitar bem a escultura. Dobrou-lhe a perna esquerda, apoiou-lhe o pé em uma saliência de pedra, dobrou-lhe também o braço esquerdo, cuja mão, em abandono, foi tocar o ombro de leve, com as pontas dos dedos. Estendeu-lhe o braço e a perna direita em linha suave e frouxa, a contrastar com a linha forte, angulosa, movimentada do lado oposto. Desceu um pouco, deitou-se de bruços e, arrastando-se como um estéreo,
reticências. Lenita desmaiou, ele espasmou de gozo, reticências de novo. O instinto propriamente animal, que o faz agir como um réptil, só vem pela beleza física de Lenita transfigurado em obra de arte, em elemento de civilização. O que o Barbosa faz depois de arrastar-se e o que leva a Lenita ao espasmo de gozo, ou seja, a tal da obscenidade que todo mundo reclama, tudo flutua nas reticências. Entre a estatuária e a leila da moda, o que se vê em A Carne é menos a carne propriamente dita do que o anseio de ampliar indefinida e artificialmente o ambiente civilizado, moderno, que faz com que esses amantes se destaquem, pelo menos a seus próprios olhos, da insignificância do meio. Nesse meio, aliás, a única coisa realmente grande é a natureza, que faz parte aqui dessa inspiração dele. Né? Mas falta ainda ver o final da relação entre os amantes. Aqui, mais uma vez, toda a crítica apontou um sério defeito: a incoerência do rompimento unilateralmente decidido por Lenita. Até mesmo o atencioso Manuel Bandeira participa da voz geral e resume o defeito de composição da seguinte maneira: o desfecho trágico é introduzido por um rompimento de Lenita sem base na psicologia feminina, porque nenhuma mulher romperá com o amante sem explicações, pelo simples fato de descobrir algumas relíquias e aventuras amorosas anteriores completamente acabadas. É engraçado ver o Manuel Bandeira disse isso, mas é isso que ele vai dizer. Que a coisa é essa, ela descobre algumas coisas, né, relíquias amorosas, e aí vem o rompimento. Né? O Manuel Bandeira diz: não, nenhuma mulher vai encarar com isso. Acha normal. Ora, Lenita é, ou julga ser, mulher nenhuma. Ela se acha diferente, ela é designada como diferente. No momento decisivo do delírio com a estatueta, foi invadida por um nojo de si mesma, porque precisara admitir que a mulher superior, apesar de sua poderosa mentalidade, estou citando, com toda a sua ciência, não passava na espécie de uma simples fêmea. Ela tem esse conflito. Né? Ora, a reação com Barbosa a colocar em seu devido lugar. Fêmea da espécie, sim, mas não qualquer fêmea, e sim capaz de viver a sexualidade de forma superior. Eu estou usando a palavra superior, nunca é minha, tá? O tempo todo isso tem um romance. Né? Com um homem que antes fora casado com uma parisiense. Por isso, de fato, a relação com a esposa não o perturbava. Cito o romance. Pensava, Barbosa era casado na Europa, ela o tinha conhecido como tal, não podia exigir-lhe conta dos afetos que ele voltaria em tempo à esposa, das recordações que dela, porventura, conservasse. Estou mencionando isso porque parece que a leitura do Bandeira não levou em conta. Né? Ao descobrir papéis que indicavam ter tido Barbosa outras amantes, a quem chegara a dedicar versos, na verdade, que muito ruins, ela própria se descobre não como a mulher, como mais uma mulher. Não importa se a relação está no passado, né? A questão aqui é outra. Né? Uma eventual psicologia feminina de caráter geral, se é que isso existe, né? Não tem vigência aqui. O que atua no romance é a linha de força que ele, em sua totalidade e aos poucos, foi construindo. O que Lenita vê são mais que relíquias de aventuras amorosas anteriores. É o seu próprio retrato como uma mulher qualquer, sem a superioridade que seu pai lhe atribuíra logo no primeiro capítulo, e ela, um arranco claro de falsa modéstia, afastada. E ela explicita isso no longo discurso indireto livre que compõe boa parte do penúltimo capítulo do romance. Por exemplo, estava castigada e achava justo o castigo. Tinha ido pedir à ciência superioridade sobre as outras mulheres. E na árvore da ciência encontraram um verme que a poluía. Essa que ela vai definir agora. Né? O que a descoberta das relíquias amorosas de Barbosa faz é igualar terrivelmente a mulher superior à negra boçal, tudo entre parênteses, né? E a própria vaca mansa das Campinas. Vocês já vão entender porque eu estou usando isso aqui, eu estou me referindo a um outro capítulo. Aquelas cuja cópula, para repetir os termos do narrador, ao ar livre e sem a intermediação de Michelangelo, a mesma Lenita testemunhara no fecho do capítulo 9. Não são ciúmes retroativos, portanto, que motivam o rompimento. Lenita precisa retomar o lugar de superioridade que é seu, ou que ela julga que é seu. E ela o fará. Na noite em que conheceu Barbosa, e se decepcionou com ele, sozinha na cama, Lenita planeja um futuro para si, longe da fazenda. Nesse futuro, ela viveria na cidade de São Paulo, num palacete projetado por Ramos de Azevedo, ornamentado por Almeida Júnior,
e com uma lista de peças de decoração enorme, que reúne tudo aquilo que representava atualidade, inclusive peças orientais, tão em voga naquele momento. Citando o livro, viajaria pela Europa toda e depois atualizaria até os hábitos mais cotidianos. Havia de voltar, de oferecer banquetes, havia de chocar paladares, habituados ao picadinho e ao lombo de porco. Eu não sei qual é o problema com o lombo de porco, mas aqui é o problema. É picadinho. Todos merecem um lugar mesmo. Por fim, chega a imaginar-se rompendo com a sociedade brasileira hipócrita, ela caracteriza a sociedade assim, tendo uma vida sexual livre. O capítulo se fecha, no entanto, com um parágrafo perturbador, que é o seguinte: depois, quando ficasse velha, quando se quisesse aburguesar, viver como toda a gente, casar-se-ia. Era tão fácil, tinha dinheiro. Não lhe haviam de faltar titulares, homens formados que se submetessem ao julgo uxório que lhe aprovesse a impor-se. Era pedir por boca, era só escolher. Como se vê, a consciência da sua superioridade não se restringe ao intelecto, é também consciência de classe. A escrava que tem amantes é a negra boçal, mas ela planeja uma vida que escandalizaria porque sabe que está imune a qualquer condenação, ou seja, a reparação está disponível para ela, pelo menos para ela, né? E é essa reparação que ela vai buscar quando ela rompe com o Barbosa. Diagnostica, nesse, a própria gravidez e foge da fazenda. Vale a pena ver mais uma vez como José Veríssimo descreve o final das ações de Lenico. José Veríssimo vai dizer assim: por fim, sai da casa do tutor que representa em tudo isso um papel singularmente parvo, o pai do Barbosa, né? Casa com um bacharel nortista protegido do Sr. McDowell, que aceita, não obstante conhecer-lhe a vida só por amor do dote, e cínica, escreve ao amante anunciando o estado em que se acha e que a leva a casar-se, pois, e cita o latim jurídico a pedantona. Pater est quem instem se demonstra. Pois, tirando a motivação única do futuro marido, que nem sequer é mencionado na carta, é isso mesmo. O Veríssimo faz uma descrição que me parece muito fiel ao que acontece no livro. Com um espírito prático muito moderno, de alguém cuja riqueza não se assenta na velha propriedade rural, onde as relações pessoais têm algum peso, já que a fortuna de Lopes Matoso, seu pai, estava quase toda em apólices e ações de estrada de ferro. Veja como isso, o livro traz isso. A riqueza dela vem de um empreendimento moderno, da estrada de ferro. É diferente do Barbosa. O Barbosa é filho de fazendeiro. Em 5 dias, ela encontra o marido, o doutor Mendes, que propuseram casamento quando ela estava em pleno dia com o Barbosa. Despacha o amante por meio de uma carta, em que ainda o chama de mestre, mas o trata com o pedantismo, sim, que o Zé Veríssimo aponta, mas com a frieza do latim jurídico. E se casa. Parece que ela já estava antecipando, né? A solução era fácil. Só faltou a Veríssimo dizer que no 6º dia, o casal viaja para a Europa, transformando o centro da civilização moderna, o lugar de onde vieram os instrumentos do laboratório e a lâmpada belga, depois transportada à alcova, no lugar onde o arranjo, que é bem nosso, ou é bem patriarcal, vai se dar. Né? O livro provoca esse curto-circuito. Ela vai para lá, ela vai ter o filho lá, e é no coração do mundo moderno que a reparação aqui vai se dar. O desfecho da trajetória de Barbosa é a contraparte do desfecho da Benedita. Talvez se pudesse dizer que o suicídio motivado pelo abandono de mais uma das mulheres que ele teve também seria incoerente em relação a uma suposta psicologia masculina genérica. Mas a relação estetizada que abre a possibilidade de viver a mais delirante modernidade no meio do mato e entre escravos também tem valor único para Barbosa, e faz com que Lenita seja muito mais do que uma das suas muitas amantes, como pensa a própria moça no momento de crise da descoberta das tais relíquias amorosas. Depois de se envenenar com cicuta, Barbosa entrega-se a uma reflexão fria sobre a morte, lamentando não poder eu ditar a alguém o que em mim se está passando. Se tem mais pedantismo do que isso, eu estou morrendo, então eu sou tão inteligente que eu podia esclarecer o segredo da morte se eu pudesse me exprimir. É um troço impressionante. Um fato inesperado, no entanto, faz mudar a natureza dessas reflexões.
A mãe dele, uma senhora entrevada, que foi encerrada no quarto, e até aquele momento não passava de uma sombra no romance, surge em camisa, em uma seminudez indecente, escorregando pelo assoalho, às sacadas, aos solavancos, como um inseto mutilado. Chegou onde estava o filho, abeirou-se da cama. Somente ao ver a mãe, Barbosa se lembra dela. E a frieza de espectador com que ele examina a própria morte dá lugar a um outro sentimento, o de que ainda havia algo por que viver. Mãe, pai, por que se não devotara com todas as suas poderosas faculdades a minorar o sofrimento daquele casal de velhos, a suavizar-lhes as misérias da senectude? Não há palavra melhor para descrever o que os pais de Barbosa representam no romance do que senectude. É um casal que, com uma relação firmada em outros tempos passados, contrasta fortemente com o casal novo, Lenita e Barbosa. Muito antes da aparição da mãe, o pai de Barbosa já foi retratado como pertencente a um passado perdido ao se recusar a entrar no laboratório. Ele não queria nem entrar, tinha medo que não se houvesse fantasma naquilo. Uma pessoa para quem a eletricidade só dava choque, não servia para mais nada. Do ponto de vista de Barbosa agonizante, no entanto, viver pelos velhos parece uma possibilidade de salvação. Isso basta para que Lenita surja agora sob uma outra ótica. Vai ser paralelo ao que a Lenita pensou dele. Ele era o velho na árvore da ciência, O que ele vai dizer assim? Entregaram de mãos dadas aos caprichos de uma mulher histérica, que se lhe oferecer, que se libera, como se teria oferecido, como se teria dado a qualquer outro, a um negro, a um escravo de roça, não por amor psíquico, mas para satisfazer a carne faminta. A mesma coisa, É tudo muito parelho, Ora, o fato é que Lenita se entregará a ele, e não a um escravo de roça, como aliás não faria jamais, sobretudo a um da roça, essa moça que se crê superior. É curioso notar que o rapaz julga a mulher, por quem vai morrer, nos mesmos termos utilizados pelos críticos que acusariam a carne de visar apenas ao escândalo. Agora, para ele, os interesses artísticos da moça têm outro sentido, ele vai pensar. E ela fugia dele, levava-lhe o filho e ainda o ludibriava, descrevia-lhe em cínica missiva as suas observações de viajante, as suas impressões de artista. Essas expressões de artista, meses antes, tinham um outro aspecto, e despertavam nele o quê? Admiração pelo talento real em uma moça, por faculdades inegavelmente superiores em uma mulher. Isso sem mencionar que essa carta de Lenita tem a mesma estrutura de uma longa carta que ele próprio enviara à moça meses antes, quando tiveram que ir para Santos cuidar dos negócios do pai. As cartas são muito parecidas. A mesma artificialidade sem medida está numa e noutra. Só que agora ela se revela enquanto artificialidade e não mais como encanto. E ele apela para a explicação mais fácil, exatamente da carne. E ele morria por amor dessa mulher, morria porque ela lhe quebrantara o caráter, morria porque ela o prendera os liames da carne. Observado tudo isso, é que percebemos que o drama central da carne não se explica bem apenas pela histeria, pelo formulário naturalista. O livro se passa no Brasil, lugar em que a modernização se implantou de forma específica e especificamente contraditória. Essa contradição específica toma corpo e é decisiva para a formação e separação trágica de um casal que, afinal, vive no laboratório e na raça. Bom, embora eu tenha chegado no fim do livro, eu não cheguei no fim do texto, vou comentar agora toda essa camada do livro, que é a parte dos escravos, que toda a crítica tem visto como dispensável, Podia até ter tirado do romance. Eu acho que não, acho que é fundamental. Daí, então, a gente vai ter uma segunda visita do fim do livro, mas agora eu começo de novo. Falei que eu ia gastar o tempo todo. Foi talvez por não atentar para isso que a crítica foi incapaz de lidar com os elementos que estão em torno do casal. Ora, se o caso é simplesmente da luta entre a mente superior e o instinto carnal, de que servem as cenas que envolvem os escravos? É isso que José Veríssimo mais uma vez apontaria, o Manuel Bandeira também apontaria e tal. As cenas protagonizadas pelos escravos são, vistas na perspectiva que adotamos aqui, fundamentais para desenhar o lugar que Lenita e Barbosa ocupam e, portanto, para compreendermos aquela ambivalência entre as forças mais ancestrais e o enquadramento moderno que a relação entre eles encena. Vejamos como isso se dá no capítulo 10,
aquele em que aparece o Joaquim Cambinda, que é mencionado como uma coisa que não devia aparecer, tanto pelo Veríssimo quanto pelo Bandeira. No capítulo anterior, o 9, com Barbosa ausente, Lenita estava inquieta de saudade de desejo. Lenita, com o peito opresso, arfar em fôlegos curtos, foi sentar-se num bosquezinho denso de amoreiras. Nesse lugar, acaba testemunhando um coito entre um touro e uma vaca. É uma espécie de sessão dupla, né? Porque logo em seguida é a vez de dois escravos. Sessão de filme pornô assim, em seguida. Era a reprodução do que se tinha passado, havia momentos, agora os escravos, mas em escala mais elevada. A cópula, instintiva, brutal, feroz, instantânea dos ruminantes, seguisse o coito humano, meditado, lascivo, meio vagaroso. Como se vê, que esta cena cria é uma espécie de hierarquia composta pelos animais, depois pelos negros, a diferença se constrói aí pela oposição um a um desses adjetivos, são 4 adjetivos, né? E que tem no topo a mulher branca, cujo grau de civilização, por assim dizer, a distancia tanto dos animais quanto dos escravos, que podem ter vida sexual livre e ao ar livre. Perturbada, a moça recolheu-se, titubeando, fraquíssima. Toda a cena acontece ao anoitecer. Estou querendo mostrar o contexto do capítulo 10, onde aparece o Joaquim Cambinda, cidade, né? As ações do capítulo 10 sucedem imediatamente a essa cena, já que ele começa com a simples marcação temporal que tinha anoitecido. A cena anterior era ao anoitecer, essa que se passa pouco depois tinha anoitecido. Com o poder descritivo que toda a crítica reconhece, mesmo louva em Júlio Ribeiro, o que o capítulo faz com o leitor é colocá-lo em situação análoga à de Lenita. Somos observadores de um mundo a que não pertencemos, embora a ele pertençamos. Né? O que se narra, a princípio, é uma festa dos escravos, que tocam, cantam e dançam. A visão que o narrador nos permite ter é toda cheia de fascinação e repulsa, análoga à de Lenita no fecho do capítulo anterior. A voz de um cantor é belíssima e, citando, fechando-se os olhos, não se podia crer que sons tão puros saíssem da garganta de um preto sujo, desconforme, hediondo e repugnante. Assim, se de fato Lenita desaparece e seu drama fica em suspensão, o clima criado pelo capítulo 9 se mantém no capítulo 10. Se pensarmos que a negra boçal, a que Lenita se sentirá igualada ao saber dos amores de Barbosa lá no fim, é essa que ela viu testemunhar em pleno ato sexual, o círculo se fecha e um abismo se constrói a separar o mundo de Lenita e do narrador do mundo do escravo. Um outro, distante, quase bicho. E ao mesmo tempo, uma ligação solidária se estabelece entre o mundo de Lenita e o do narrador e o do leitor, que, sendo letrado e moderno, converte-se numa espécie de voyeur, alguém que observa com curiosidade um mundo que lhe parece tão distante, embora lhe seja tão próximo. Esse movimento coloca o leitor diante de um espelho, e é natural que ele, não gostando do que vê, recuse. Eu acho que é um pouco o que aconteceu com a intelectualidade brasileira na época. O Zé Veríssimo não pode se reconhecer, né? E aí o livro é ruim, né? Um pouco isso. Mas o movimento não cessa aí. A narrativa se concentrará em seguida em alguém que está fora da festa. Por isso que parece artificial, né? Eles estão lendo dentro desse conceito do romance que uma cena tem que necessariamente dar na outra, né? Ele cria um clima, nos coloca na mesma posição da Lenita, do Barbosa, e aí vem o episódio de Joaquim Cambinda mesmo. É quase cinematográfico esse capítulo, né? Eu estou pressupondo que ninguém mais lê esse livro, por isso que eu fico contando, né? Desculpa, né? Todo mundo já leu, né? Mas é uma coisa assim, ele passa pela festa e foca fora da festa, né? Então, a narrativa se concentrará em seguida em alguém que está fora da festa. Ele vai dizer: enquanto se dançava no terreiro, Joaquim Cambinda, escravo octogenário, inútil para o trabalho, estava sozinho. É a partir dessa apresentação que avulta a figura do velho, que logo saberemos é feiticeiro. Um grupo de escravos se reúne no paiol onde Joaquim Cambinda vive e onde dá lições de feitiçaria. Nesse caso, há um neófito, alguém que está entrando nessa irmandade. A posição de superioridade do narrador se coloca, em primeiro lugar, na língua de Cambinda,
reproduzida literalmente. Então, para dar um exemplo, o Cambinda fala assim: Zelônimo, você pensou bem no que você vai fazer, rapaz? E o narrador explica o que isso quer dizer. Jerônimo, você pensou bem no que vai fazer, rapaz? É uma coisa curiosa. E, em seguida, ele traduziu nota de rodapé, né? E depois na descrição da lição, eu não vou ler aqui para ganhar tempo, mas na descrição tem coisas, por exemplo, ele vai dizer, né? As mesinhas, né? E aí a planta tal, por exemplo, raiz de Guiné. O narrador põe entre parênteses, mapa graviolense, todos os nomes científicos. Mendirova, aí vem o nome científico na frente, né? Bom, aqui fica evidente aquilo que todo mundo chamou de defeito na carne, né? A exibição didática a propósito de tudo, como chamou Bandeira, ou a preocupação de mostrar ciência, como disse Veríssimo, né? Nessa irritante intervenção que é a introdução do nome científico de cada uma das plantas mencionadas por Joaquim Cambinda. Com esse procedimento, o que o narrador faz é se colocar na posição de alguém que, como Lenita e Barbosa, está plenamente familiarizado com o que há de mais atual na ciência do tempo e, novamente, distante do escravo. Esse procedimento prossegue e a postura do narrador fica ainda mais clara. Olha o que ele vai dizer: ensinou uma infinidade de superstições medonhas, umas, outras muito ridículas. A distância é proposta, né? As práticas são medonhas ou ridículas, né? É nesse ponto, no entanto, que uma reviravolta acontece. Joaquim Cambinda chama uma das mulheres ali presentes e demonstra diante de nós que as superstições ridículas têm alguma eficácia. Vou ler um trechinho. Joaquim Cambinda tirou do oratório uma agulha de coser saco, um troço dessa grossura, comprida, acerada, e tomando o braço esquerdo da preta, atravessou de parte a parte, em vários lugares, por várias vezes, sem que resumasse uma pinga de sangue. A paciente olhava curiosa para o braço, sem dar a mínima mostra de dor. Em seguida, Cambinda dá uma surra em regra, que inclui golpes violentos no peito com o cabo de uma picareta. Ela não se fere. O que se pode concluir disso? Ora, que a moça tem de fato o corpo fechado. Não dá para ler essa cena não ser desse jeito. Mais do que não demonstrar dor, ela não chega nem a sangrar. Essa cena é importante e ligada ao conflito central do romance, exatamente porque, mais uma vez, transborda a artificialidade. Não é coincidência que o narrador, com aquele seu exibicionismo científico despropositado, lembre de Barbosa com suas longas explanações, que, aliás, deixam o Lenita encantado. Ele discorre sobre as variedades de abacaxi, as variedades de papagaio, ele sabe tudo, é uma coisa impressionante. Vamos conhecendo um laço de velharia no moderno Barbosa, na moderna Lenita e no moderno narrador, nosso irmão, a cada passo. Vale a pena evocar alguns deles, especialmente claros quando a escravidão sobe a superfície do texto. Daí eu achava que é tão importante isso que toda a gente disse que nem devia estar lá. O caso do negro Fujão, como refere Veríssimo, é um desses passos. Lenita vê um escravo trabalhando em ferros e pede que o coronel o livre daquilo que ela vai chamar, vai chamar de barbaridade. O coronel, como é homem de outro tempo, até irá atender o seu pedido, mas não sem antes explicar que seria inútil. É interessante isso. Ai, filha, você não entende desse arriscado. Qual barbaridade, nem qual carapuça. Nesse mundo não existe coisa alguma sem sua razão de ser. Essas filantropias, essas geniadas modernas de abolição, de não sei que diabo de igualdade, são patranhas, são cantigas. É chover molhado, preto precisa de couro e ferro, ou precisa de angu e baeta. Isso até está ressoando um ditado muito famoso, né? Havemos de ver no que há de parar a lavoura quando essa gente não tiver no eito, a tirar de cócegas uma boa guasca na ponta de um pau, manobrada por um feitor distorcido. Não é porque eu seja maligno que digo e faço essas coisas, eu até tenho fama de bom. Eu sou lavrador, e sei o nome aos bois. Enfim, você pede que eu vou mandar tirar o ferro, mas são favas contadas. Ferro tirado, preto no mar. Trata-se de um preto fugente. O leitor moderno, o leitor de hoje e o leitor moderno de 1888, ano do lançamento do livro e da abolição, podem ficar felizes em se escandalizar com esse discurso e se sentirem próximos a Lenita. Mas como fica ele quando vê Lenita em uma fase em que ficara cruel, segundo o narrador, além de beliscar as crioulinhas, comprazer-se
em assistir ao suplício horrível do mesmo escravo pelo qual intercedera e que, tendo fugido novamente, é castigado. Esta é outra cena de voyeurismo, já que a moça abre um orifício na parede, ela não pode presenciar, é uma cena, o castigo é dado antes do amanhecer, ela vai lá, fura um buraquinho no lugar onde a cena vai se dar e vai para lá e ela olha para o buraco. Já que a moça então abre o orifício na parede de pau a pique para assistir ao castigo, com a própria parede isolando-a, e ao leitor, que com ela olha, da barbaridade da cena, que se passa apenas entre feitor e escravo. Mas nada é tão significativo nesse sentido quanto o fecho da própria história de Joaquim Gambino. Com a morte de uma escrava, Barbosa usa os seus conhecimentos elevados, ele dá uma de Sherlock Holmes ali, né? Ele usa esses conhecimentos elevados para descobrir que o culpado pela morte de vários escravos era o próprio Joaquim Gambino. Né? Diante da acusação, ele acaba confessando e termina por assumir mais de uma dezena de mortes. Isso sem mencionar a má saúde do coronel e o entrelamento de sua esposa. O coronel tem dificuldade de compreender o que leva o escravo a fazer aquilo, e ele explica candidamente, é um ponto alto para mim no romance, para fazer mal ao Senhor. Não tem eficácia prática, né? Ele vai explicitar isso depois. Aí um pequeno trecho de diálogo. Para me fazer mal? Por quê? Pois você não é o mesmo que forro? Exijo eu algum serviço de você? Não lhe dou moradia, roupa, comida? Por que me quer mal? Já que principiei a falar, responde o escravo, irei até o fim. Senhor é bom para mim, é verdade, mas Senhor é branco, e a obrigação de preto é fazer mal a branco sempre que pode. Eu não sei de outro romance que verbalizou um troço desse no século XIX no Brasil. É assustador, né? Ele mata os seus irmãos para causar prejuízo ao proprietário. É um troço muito maluco. Mais ainda do que a parede que separa e protege Lenita do mundo em que ela existe, e em que existe a escravidão, esta fala do velho escravo concretiza a situação de separação e pertencimento simultâneos na qual o livro todo se assenta. A única forma de resistência que é facultada ao negro é sua própria destruição. Em outras palavras, o escravo precisa assumir-se enquanto coisa para poder ver que a forma de prejudicar o senhor é provocar prejuízo por meio daquela coisa, que é ele mesmo, eliminando. E o fecho dessa situação complexa e sem saída é o outro curto-circuito. É que a história acaba muito mal para o Joaquim Gambino. Por quê? Antes de ser castigado pelo senhor, ele é queimado vivo pelos outros escravos. Por aqueles para quem os escravos mortos não eram coisas, não eram simples escravos, mas sim mães, filhos e pai. Não é à toa que no romance a coisa vai se exprimir assim. Então foi você que matou meu pai, dizia um. Minha mãe, bradava outro. Meus 3 filhinhos tão bonitos. O capítulo 13 se encerra com esse fim horrível de Joaquim Gambino, mas a história ainda não chegou ao fim, e a complexidade da situação ainda não se desenha de todo, pois, no início do capítulo 14, aparecem as consequências dela. Afinal, alguém morreu, era preciso acionar a justiça. E a abertura desse capítulo é nada menos que genial como figuração do paradoxo da modernização brasileira, do confronto entre esse mundo civilizado que normativamente seria o nosso e o arcaico em que vivemos, mas que não reconhecemos muito como nosso. O livro é de 88, né? E o capítulo começa assim. Hoje em dia a gente não estuda mais isso no colégio, né? Eu, como cresci durante a ditadura, eu sei... Outro dia eu descobri que eu sei cantar quase inteiro o hino da República, né? E tem uma passagem que diz assim: eu nem creio que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. O outrora era 2 anos antes, né? Olha que o Júlio Ribeiro vai fazer antes da escrita desse livro, né? Até 1887, vivia-se em pleno feudalismo no interior da província de São Paulo. Ele publicou o livro em 88, cara. É um troço assim, absurdo. Mesmo a gente levando em conta que isso foi escrito depois de maio, que a abolição já tivesse acontecido, não é possível que ele esteja falando isso a sério. Quer dizer, que alguém, mesmo bobo, considere que a abolição mudou o país saiu desse feudalismo. Saiu desse feudalismo
para outra coisa. Né? É impressionante. São essas coisas que me fazem acreditar que o artificialismo do livro é intencional mesmo. Né? A Fazenda Paulista, ele vai explicar, em nada desmerecia o solar com jurisdição da Idade Média. O fazendeiro tinha nela cárcere privado, gozava de alçada efetiva, ele coloca os termos técnicos todos em itália. Era realmente senhor de baraço e tutela. O sucesso pavoroso no enchamento atroz do feiticeiro pelos escravos da fazenda não transpirou. E se transpirou, se alguma coisa chegou aos ouvidos das autoridades da vila, elas não se moveram. Então, quando ele conta isso, se a gente acreditar na abertura, a gente deveria acreditar que em 88 isso jamais aconteceria, né? Que a coisa seria levada à justiça formal e tal. Que só como piada, né? Note-se que o narrador se coloca como alguém com os dois pés fincados numa ideia moderna de justiça, e seu tom é mesmo de denúncia. O assassinato de Cambinda é algo caracterizado como um crime horroroso que ficaria impune, de forma que o feudalismo protege das autoridades constituídas os escravos e não os senhores. Porque quem seria preso por esse crime? Né? Quem que matou Joaquim Cambinda? Né? Para tentar alcançar o significado de tudo isso, é importante analisar as reações do moderno narrador e do moderno Barbosa. E, mais uma vez, quase em tom de denúncia, esse narrador assinala que a reação de Barbosa não difere muito da do velho coronel. O coronel, homem bom, compassivo, horrorizara-se a princípio com o fato que não pudera impedir. Afinal, entendera que o que não tem remédio está remediado. Achara até que o exemplo não havia de fazer mal. Barbosa, conquanto tivesse passado boa parte da sua vida na filantrópica Albião, uma referência curiosa à Inglaterra, né? Era filho de fazendeiro, como tal tinha sido criado. Não estranhara, pois, o sucesso. Gostara até da solução que ele trouxera a um caso complicado e gravíssimo. Barbosa aparece aqui como uma figura hipócrita, e como todo hipócrita, artificial. Na hora em que a situação aperta, ele mostra quem é, filho de fazendeiro. O que esse narrador não pode denunciar é sua própria artificialidade. Como é possível alguém tratar do ano passado ou no tempo remoto? Dizer em 88 que até 87 vivia-se em pleno feudalismo no interior de São Paulo? Dizer isso é uma forma mais artificial de separar-se do mundo que é seu do que olhar pelo orifício aberto em uma parede de pau a pique. O que acontecerá... Bom, eu vou pular um pedacinho aqui. Já deve estar quase uma hora, né? E a carne talvez tenha sido lido por intelectuais muito parecidos com esse narrador, que diante do espelho recusaram sua própria imagem. Ou, para ser mais justo, recusaram o impasse em que viviam, ou nem sequer percebiam esse impasse. Mais uma vez, é revelador voltar a José Veríssimo. Diria ele, todo o desenho desse Herbert Spencer de Saias e de seu pai, Dr. Lopes Matoso, é vazado nos piores moldes do romantismo brasileiro. O mais descabelado romântico, Théophile Gautier, por exemplo, se pusermos de parte a forma, poderia ser o criador desse tipo, ainda se referiu a Lenin. Para ele, portanto, o romantismo é uma coisa atrasada, mais ou menos como o poder patriarcal. Se o livro tinha traços românticos, já que a Lenita superior parecia a ele idealizada, não podia prestar. Esse é um capítulo da história da literatura brasileira que está precisando reescrever, né? Todo mundo fica lendo o naturalismo brasileiro como uma espécie de degenerescência do romantismo, que aparentemente estava ultrapassado para todo sempre, né? Era uma velhice. Né? O Werneck, todo mundo fala isso, é impressionante. Né? Como se a gente... Essa mania, né, da gente de passar para um outro estágio, né, começa a construir rodovia, destrói as ferrovias. Né? Então é mais ou menos isso. Né? O romantismo não era uma macacação, nada disso, mas o naturalismo era. E pior ainda, porque aí os caras estavam tão viciados no romantismo que ficavam prolongando os efeitos da literatura romântica. É o que se diz de todo mundo, né, do naturalismo brasileiro. Né? Bom, o anseio, eu quero mostrar que o Zé Veríssimo tem esse anseio de atualização também, né? Quando se apressa em pegar uma determinada escola e dar como obsoleto e tal. Né? O anseio de atualização, aliás, aparece em A Carne em uma cena rápida. Uma vez, um trechinho, né, um moleque que fora buscar o correio trouxe para Barbosa um volume lacrado. Era a exposição das teorias transformistas de Darwin e Hegel por Viana de Lima. Lenita ficou doida de contente com a novidade escrita em francês por um brasileiro. Começaram a leitura depois da ceia, prolongaram-na pela noite adiante e embeleceram-se a tal ponto
que o dia, quero notar que o que o cara diz, o que o Fernando não interessa. Né? Ele está falando sobre a mais moderna teoria científica em francês. Lelita fica doida de alegria com a novidade inteira. Um brasileiro que conhece as novidades e as expõe em francês. Mas afinal, o que faz esse homem? Ou escreve para franceses, que já sabem dessas novidades, ou para brasileiros, que exultam em se ver como alguém que conhece as novidades e é capaz de tratar delas numa língua de cultura, né? Sem perceber que quem trouxe o livro do correio foi o escravo. Quem começa o parágrafo é o moleque. Uma vez o moleque que fora... Né? A dedicatória em francês do romance ressoa um pouco aqui. Né? No fundo é meio ridículo se publicar um livro em francês no Brasil de divulgação científica. Né? Quem é que precisa dessa divulgação não vai ler francês. Como é que fica? Nem lê, quanto mais francês, né, naquele tempo. E a dedicatória ressoará ainda mais forte num outro momento do livro, fundamental para percebermos se a artificialidade de a carne é mesmo um defeito ou, ao contrário, é algo que pode manter seu interesse até hoje. Na carta em que comunica a Barbosa a gravidez no casamento com outro homem, Lenita se refere ao próprio Júlio Ribeiro. Eu vou ler esse trechinho. O Mário de Andrade, nos Contos Novos, recomenda a leitura do Mário de Andrade, pois o Júlio Ribeiro está aqui, né, dentro do romance do Júlio Ribeiro. Entrei ontem em uma casa de modas, a Mascote. Atraíram minha atenção bronzes de Barbelene expostos em uma vitrine interior. Isso é a carta da Lenita. Alguns eram reproduções dos que eu possuo. Ela cita vários. Outros eu ainda não conhecia. O Menino da Cesta, a Bacante do Cacho. Que bronze adorável este, a Bacante do Cacho de Clodion. Que verdade nos planejamentos, que morbidez suave de postura. No rosto, o metal parece ter o emaciamento, a transparência fosca da pele viva. Os olhos, como se cerram em um êxtase de volume. Encomenda de Júlio Ribeiro, um gramático que se pode parecer com tudo, menos um gramático. Não usa cimonte, nem lenço de alcobaça, nem pincelê, nem qualquer cartola. Gosta de porcelanas, de marfins, de bronzes artísticos, de moedas antigas. Tem, ao que me dizem, uma qualidade adorável, um verdadeiro título de benemerência. Nunca fala, nunca disserta sobre coisas de gramática. Ao comentar a carta de Lenita, Alfredo Pujol diria: esta carta é um dos elementos de escândalo na carne. Carta anúncio, carta reclame, onde Júlio Ribeiro nem sequer teve escrúpulos em exibir a sua personalidade, o seu nome em cheio, com todas as letras, e ainda mais as suas qualidades adoráveis. Quais seriam essas qualidades adoráveis? Conhecer os bibelôs da moda e não se comportar como gramático. Enfim, ser moderno. Mas a carta talvez não seja bem uma forma de autopropaganda. Ela nos dá a perturbadora sensação de que esse Júlio Ribeiro se parece demais com Lenita. É mesmo mais culto ou mais atualizado que a culta Lenita, já que conhece bibelôs que ela desconhece. Porque, afinal de contas, esse que ela não conhecia era encomenda do Júlio Ribeiro. Pertence, portanto, ao mundo artificial de Lenita. Um mundo onde se colecionam réplicas em bronze de estatuária neoclássica. Clodion, o autor desse bronze específico, né, dessa reprodução, viveu entre 1738 e 1814. Se ela teve um gladiador para conduzi-la a um intenso orgasmo superior, ele em breve terá a Bacante, já encomendada, para o que quer que deseje. Algum ponto, eu não sei o que ele fez aí com essa estatueta. O que parece haver de obsceno em a carne, portanto, não é bem o exercício da sexualidade. É a ideia de que a civilização moderna pode sossegadamente se instalar num laboratório na fazenda sem desalojar a senzala. Formalmente, o livro justapõe o laboratório e a roça e figura um mecanismo que roda sem sair do lugar. E o romance se encerra de molde a não dar margem para enganos. De um lado, como já vimos, Lenita resolve o problema a que se expôs por ter um comportamento tão liberto das velhas amarras da tradição, exatamente por meio da tradição. Ajeita as coisas, arranja alguém que assuma a propriedade do futuro rebento, encaixa-se no que se espera dela e pronto. Ao vê-la depois dessas providências, ninguém imaginaria estar diante de uma mulher que se prostituiu, como disse Alfredo Pujol, ou que havia começado sua vida sexual pelo meretrício, como disse a Veríssima. De outro lado, Barbosa morre com a certeza trágica de que morre inutilmente. Ali no leito, depois de ser dominado pelo remorso,
incapaz de falar ou se mexer, mas consciente do que se passa consigo mesmo e ao redor de si, ele pensa: ó, ele queria viver. E não era impossível. Se houvesse quem entendesse de fisiologia, quem estabelecesse a respiração artificial até que fosse completamente eliminado o veneno, arregar-se-ia a morte, a vida voltaria. Mudassem as circunstâncias, outrem fosse o paciente, e Barbosa salvava. E o leitor sabe que isso é verdade. Isso está preparado para uma cena anterior, né? Ele saberia sim como livrar o outro paciente do veneno. Afinal, já fizera isso quando Lementa foi picada por uma cobra. No episódio em que se desenhara não apenas a vitória do homem superior contra a natureza, mas também contra o conhecimento tradicional, já que ele se recusara a adotar o tratamento do costume, que lhe é sugerido pelo pai, e por isso Lementa se salva. O laboratório, naquela cena, parecia ter razão em voltar as costas à roça. Mas quem salvará o chefe do laboratório em plena roça quando for necessário? Ninguém. O laboratório se liga a Londres e a Paris, mas permanece isolado no lugar em que finca seus alicerces ou cujos alicerces empresta. Nessa situação, e ainda somente nessa situação, rodeado de velhos e escravos, Barbosa vê-se em posição ironicamente análoga à de alguém que em tudo lhe é oposto, Joaquim Gambino. Como velho escravo, ele não tem meios para resistir ao que o destrói, numa sociedade a qual pertence sem pertencer. A diferença é que Gambino sabe muito bem disso, porque vive na pele essa condição, enquanto Barbosa nem sequer levanta essa suspeita, encastelado em sua superioridade, desejando que houvesse alguém como ele por ali para salvar. Obrigado. Agora acho que podemos abrir para algumas questões. Então, vou aproveitar eu para dizer alguma coisa. Luiz, quando eu vi o seu texto, você generosamente me falou antes, eu logo lembrei de um artigo bastante controverso do Oswald de Andrade, se é que Oswald escreveu algum artigo que não fosse controverso, né? Publicado na Revista do Brasil em 1941. Eu não conheço esse artigo. É um artigo justamente chamado Dois Emancipados, Júlio Ribeiro e Inês de Souza. É um artigo de 4 páginas em que o Oswald quer rediscutir a história do romance brasileiro, não é? E principalmente, acho eu, reivindicar a expressão dos modernistas na prosa, coisa que na década de 40 começa a ficar realmente, quer dizer, bem em emergência. Eu vou tentar, assim, rapidamente dar os pontos para fazer uma questão, porque eu acho que há um lugar assim, de grande afinidade da maneira como você leu a Carne agora e como o Oswald propunha o livro, né? Ele começa fazendo uma espécie assim de derrocada do romantismo, mais dizendo que se o romantismo teve alguma importância na poesia, na prosa só teve mesmo as memórias feministas, nada ficar. E ele ressalta a importância dos naturalistas, que segundo ele Oswald, foram os primeiros a emanciparem-se. Daí os dois emancipados, né, Júlio Ribeiro e Inês de Souza. Os primeiros que se emanciparam da tradição francesa, na medida em que, para ele, Oswald, esses naturalistas não seguiram só os franceses, daí a dedicatória ao Zola talvez seja realmente contestável, mas seguiram a tradição da prosa que vinha, segundo ele, desde satírico. Né? E disso tira a seguinte consequência, Oswald. O que há de escândalo em A Carne não é nada mais é do que o fato de que, pela primeira vez na narrativa brasileira, as personagens surgem tal como são e não heroicizadas como no romantismo. Né? Bom, com isso, aí ele chega a um momento que me parece claramente de reivindicação modernista. Ele diz assim, olha, a narrativa brasileira, mesmo que se tenha emancipado com o Júlio Ribeiro, continuou a ser movida à tração animal. Nós, os modernistas, demos motor ao romance brasileiro. Né? Nós atualizamos em termos de velocidade moderna. E ele se ressente dizendo assim, pena que quem veio depois de nós esqueceu o motor e voltou à tração animal.
Aí diz assim, o Júlio Ribeiro é o avô culto de Zé Lins e o padrinho de Raquel de Queiroz. Né? Diz assim, o Graciliano não, o Graciliano, como é dramático e tem humor, só se feria ao Machado. O Érico Veríssimo, por sua vez, é um internacionalista à moda inglesa. Né? Ou seja, ele traça um quadro do romance de 30. E o grande problema, segundo ele, do romance de 30 é que não leram direito as memórias sentimentais de Homem na Mar. Entendeu? Ou seja, esqueceram o motor. Com isso, ele volta a dizer que o naturalismo, com esses dois autores, não fundou nenhum movimento de ordem técnica no romance. Deu apenas um salto naquilo que eles chamam de corajoso materialismo. Pela primeira vez, então, na prosa brasileira, o escândalo estaria não pela questão erótica, não pela questão de público, como diz o capô do livro, mas porque dois autores, um pobre, Júlio Ribeiro, e outro rico, Inglês de Souza, afrontaram pela primeira vez a sociedade brasileira nos seus impasses. Mas isso, segundo ele, ainda não significou nada além do apontamento do impasse e não de progresso técnico do romance. E ele termina dizendo: é preciso reconhecer que só nós modernistas, que só eu, Oswaldo Andrade, né, demos motor ao romance que se perdeu. Bom, eu queria então te provocar um pouco a pensar essa observação do Oswaldo em dois eixos. Primeiro, se isso nos permite agora reavaliar qual é o significado da carne, ou mais extensivamente do naturalismo, nesse passo do romance brasileiro. E se você vê algum vínculo ou algum traço de continuidade entre isso que ocorre em 19 com os naturalistas e o que ocorreu em 30 com o nosso romance que você conhece como ninguém. Não é? Tanto assim que alguns críticos contemporâneos usavam um termo que desapareceu, o neonaturalismo, referindo-se a esses autores. Quer dizer, em que medida você se aproxima e se afasta dessas ideias do Oswaldo? Né? Estou aqui chateado, eu não conheço o artigo do Oswaldo, eu me sentiria menos mal, também aparentemente da hora de ver. E tem o caso do Inglês de Souza, que eu não conheço bem. Eu tenho tomado contato há pouco tempo com o Inglês de Souza, mas me surpreendi demais com os contos dele, com o livro Contos Amazônicos. Achei um grande livro. Não sei se vocês concordam com isso. Primeiro que essa maneira de ficar procurando quem tem de naturalista, eu não vejo naturalismo naquilo. A edição moderna, a pessoa que faz a introdução fica lá forçando, olha que naturalista. No conto a Cauã, não consigo ver nada. Não sei, é uma coletânea de contos até perturbadora. Tem um conto particularmente de uma boiada, estou esquecendo o nome daquilo lá. É uma coisa surpreendente, assim. Bom, então, quer dizer, eu estou achando interessante, estou concordando com as vozes que tem alguma coisa, mas eu preciso ver o artigo dele, né? Eu tenho a impressão que a gente sim precisa reavaliar o que a gente chama de naturalismo, né? Não propriamente nesses termos, porque a gente fica muito nesses termos, sei quem que fez o quê, que eles vão isso aqui para adiante, é meio difícil. Mas eu acho que a realização dessa geração, ela padece... Eu não sei se isso vale para toda a literatura, né? Porque eu não conheço, mas na literatura brasileira, a recepção imediata do romance, ou de uma obra, ela tem um peso imenso. Ela tem um peso imenso. As linhas de força da leitura, por exemplo, de Vidas Secas, estão lá nas 3, 4 primeiras resenhas. A crítica brasileira passou 50 anos glosando a Lúcia Miguel Pereira. É uma coisa impressionante, quer dizer... se a gente incluir o texto do Antônio Cândido, aí que a crítica brasileira está até hoje glosando isso, né? Quer dizer, e a recepção aos naturalistas, até onde eu sei, foi muito hostil, né? Ou aquele elogio fácil, né? O Zé Lins também foi muito vítima disso nos anos 30, né? Ou a desqualificação, ou aquele elogio fácil que não quer dizer nada. Então, eu estou muito curioso para ler o artigo, porque eu acho que tem a hipótese do Oswaldo me parece interessante. E ele destacar justamente esses dois escritores, me parece que faz bastante sentido. Né? No caso da carne, é isso que eu contei para vocês. Eu estava lá esperando um romance muito, muito, muito
irrelevante. E de repente, é óbvio, se a gente for discutir, como a gente em geral gosta de discutir, né, ele é formalmente bem resolvido, mal resolvido, bom, ele tem várias coisas mal resolvidas. Agora, ele não é um romance mal resolvido no geral. Se a minha leitura faz algum sentido, eu gosto de acreditar que sim, ele não está discutindo a carne em coisa nenhuma. Os críticos ficam comparando, né? 3 ou 4 romances saíram no mesmo ano, com essa coisa da histeria feminina, e apressam-se colocar a carne ali por causa da Lenita, né? Me parece que o conflito é outro. O conflito está entre a senzala e o laboratório mesmo. Não vejo outra coisa. Isso, para mim, é uma coisa muito... para mim foi muito surpreendente, porque eu acho que, tirando o Machado, eu não sei mais quem que tinha consciência disso naquele momento, né? Agora, linhas de continuidade entre o naturalismo e o romance de 30, a gente, de novo, tem que tomar cuidado, né? Eu acho que há, né? Inclusive aquele pós-naturalismo, que o naturalismo já da virada do século, né? O naturalismo que floresceu no Ceará, com o Rodolfo Teófilo, com o Antônio Salles, tem impacto. Se você ler Aves de Arribação, do Antônio Salles, aquilo ressoa no Caetés. Eu acho que o brasileiro nem leu o Aves de Arribação, mas tem um desenho da cidade pequena, tem uma coisa ali que ressoa. Eu não sei exatamente porquê, né? Em termos temáticos, a literatura da seca, que o pessoal fez na virada do 19 para o 20, o naturalismo fez, também tem um impacto enorme, não é só temático, não. Eu acho que tem uma coisa... Vamos falar da linguagem, né? O que eu acho mais espetacular no romance de 30? Todo mundo me pergunta sobre isso. Putz, você leu aquilo tudo? Você gosta daquilo? Não, eu não gosto assim, a dona do Heitor Marçal. É um livro horroroso, né? Você vai ler aquilo e você sofre, né? Agora, mesmo assim, a dona do Heitor Marçal tem uma força, tem uma vontade de criar uma língua para o romance brasileiro que supere esse impasse, né? Para quem que eu falo, de onde eu falo, eu uso os deles e os delas da TV Globo ou não, né? Tem esse esforço. Você pode falar tudo da Raquel de Queiroz, mesmo que ela escrevia mal, né? E ela está lidando com esse impasse até com 19 anos. As pessoas esquecem, tinha 19 anos quando escreveu o 15. Toda vez que eu leio o Afrânio Peixoto falar mal do 15, eu penso assim, o que você estava fazendo com 19 anos, cara? Eu acho que eu estava no gibi, né? Não dá pra... Nossa, vocês não acham às vezes a gente cobra demais? A gente quer que todo mundo seja Guimarães Rosa. Pera lá, o mundo só é Guimarães Rosa, deixa a terra, ninguém aguenta isso. Então, a gente tem linhas de continuidade muito... Agora, eu não sei se nos termos que o Oswald coloca, né? Eu acho que um impulso de fazer uma coisa que seja nossa, vamos pegar a linha do Oswald. A gente sente no Rodolfo Teófilo. Rodolfo Teófilo tem um livrinho chamado Memórias de um Engrossador, não sei se vocês já leram esse negócio. Esse hábito do puxa-saquismo brasileiro, né? O livrinho é baseado na linguagem do Rodolfo Teófilo. Quem já leu A Fome sabe, aquela coisa pesada e tal. Mas é um livro que tem algum humor e tá... Quer dizer, esse desejo do romance de 30, tanto quanto o modernismo de 22 tinha, de criar uma literatura nossa, eu acho que está lá, assim. Agora, eu não sei, a Salete leu muito mais do naturalismo, não sei se você vai encontrar nesses outros romances que eu, por exemplo, nunca li Pardal Malê, não sei, né? Como geração, eu não sei te dizer, mas eu acredito que a intuição do Oswald não é toda, né? Eu não sei se vocês gostam do Oswald, tudo que o Oswald fala, até quando eu levo a sério. Eu acho que o Oswald, as intuições do Oswald em geral, você discorda, às vezes você acha que é até bobagem, mas ele dá a impressão que ele pensou aquilo do nada. Eu gosto até das teses dele, vocês já viram aquela coisa da carga, da confidência, eu gosto daquilo. Ele pega o Diniz, ele destrata o Diniz, ele nem leu o Diniz. Eu acho aquilo ótimo, porque o argumento dele é aquilo que tem que ser, né? Não é, ele quer erigir o Gonzaga nessa coisa brasileira e tal, né? Eu acho que falta isso um pouco, a gente perdeu. Ele fez aquilo dentro da USP, né? É isso que é um pouco assustador. Eu não sei se na USP hoje ele não teve sucesso naquela época, nunca conseguiu ver o que queria aqui, né? Não sei quem perdeu mais, ele ou a USP, mas em todo caso, né? Enfim, respondendo objetivamente a sua pergunta, tentando, sou muito ruim em responder objetivamente. Eu acho que a gente pode dizer que sim, para as duas coisas, mas talvez não nos termos, né? Não só nos termos reivindicativos, mas nos termos de leitura. Talvez ele esteja
forçando mesmo a leitura desses dois autores. E dá vontade, quer dizer, de fazer uma leitura mais ampla, talvez a gente pudesse fazer. Agora a gente já tem bastante gente estudando pós-graduação e enfrentar isso. Porque o naturalismo, eu acho que agora é uma espécie de última fronteira, né? Tirando o século XVIII, que faz 40 anos que ninguém estuda mais no Brasil, não é que ninguém estuda, é um exagero, mas é uma coisa que não tem uma produção volumosa e tal, né? O naturalismo também eu não tenho visto, pelo menos até onde, estudos muito... Exceto talvez pelo bom crioulo. Esse eu fiz agora. Você trabalhou... alguns livros que estão sendo... Mas os outros livros mesmo dos grandes autores, e assim, como essas coisas, hoje não está sendo relido. Vocês sabem de alguém que está fazendo isso? Talvez a gente descubra ali alguma coisa. Eu acho que na universidade a gente tem muito aquela mania que a gente só tem que estudar o que é bom, né? E aí a gente não fica sem saber o que é bom, que todo mundo acha que é ruim, né? Então acho que o Oswald pode ser quase que uma epígrafe, uma lembra romance natural. Olha, uma boa tarefa depois da aposentadoria. Tem um volume, né, saindo de ensaio sobre naturalismo pela perspectiva. Dá para sair. Dá para sair? E está saindo de clássicos também, quer dizer, tem um talvez. Tem um movimento, acho que a Salete publicou recentemente. Não, e algum movimento a gente vê. Quer dizer, o Paulo Franquet escreveu um texto muito desbocado sobre o cortiço, né? Acusando o Antônio Pedro de só fazer leitura alegórica e tal. Mas é um texto interessante, ele faz uma leitura muito interessante da natureza, justamente para fugir do alegórico. Não sei se vocês leram isso. É um texto instigante, né? O Paulo Franquet é sempre assim. Um cara muito inteligente, dá batalha em todo mundo, mas você lê aqui e fala, eu fiquei muito, não sei se eu que supervalorizei, mas achei um texto interessante. Talvez tenha mesmo um movimento, né? O pessoal querendo rever essas coisas em outros padrões, né? Em outros chaves. Bom, primeiro te cumprimentar pela engenhosidade da sua leitura, né? Que você reinventa aí um romance que ninguém leva muito a sério hoje, ou nunca levou, né? E de repente a gente fica tão atraído. Eu nunca ligo a carne. Vou ler agora. Você pode ler, não vai ser tão ruim assim. Tem que passar aquelas partes. Tá certo. Mas você estava pensando aqui comigo, era o seguinte, Luiz, eu não tenho certeza, mas eu acho que Poesias do Olavo Bilac também é de 1888. Mas é por aí, né? Se não me engano, exatamente 1888. E lá tem aquele famoso poema, né? A arte poética, a mini arte poética dele, que é o Alma Poeta, né? Em que ele afirma, né, que o importante na literatura, na poesia, é que o artifício não apareça, né? Ele faz uma posição entre artifício e arte. E o fundamento da boa poesia não é o artifício, que tem que ser disfarçado, né? A arte é que tem que prevalecer sobre o artifício. Bom, a leitura que você faz do romance, né, é mostrando que teria havido ali uma espécie assim, de caricatura do artifício. Né? O artifício não está escamoteado como a poética do Bilac sugeria, né? Mas ele, ao contrário, estaria patente. Né? Bem, eu acho legal, é uma hipótese bastante fértil, me parece, esta. Né? Cria-se, por isso, um problema. Né? Teria sido assim, uma coisa voluntária, ou é né? ou isso é involuntário? E aí a gente remete isso para um problema de teoria da literatura que é meio insolúvel, né? Questão de vontade do autor, essa coisa toda. Mas outra coisa que me chama a atenção também é o seguinte: se a gente elege a exibição do artifício, né, como o fundamento da concepção do romance, você não acha que isso é antinaturalista? Acho. Quer dizer, nesse sentido, você está assim, salvando a carne, né, do seu descaminho naturalista, né, mostrando que existe ali um outro tipo de questão, que o naturalismo até procurava varrer debaixo do tapete, né, e que isso é que você valoriza na sua leitura. Né. Quer dizer, é a modernidade. Né, como se estivesse pegando o fundamento da modernidade para ler um romance que talvez na própria cabeça do autor, né, não teria nada a ver com isso. Isso remete para questões assim, de análise, né, de reflexão teórica muito interessante, muito importante. Eu queria só saber o que você acha dessa... Eu confesso para você que eu acho o meu texto muito refutável. Logo de saída eu já digo isso. Eu escrevi esse texto há mais de 2 anos, nunca apresentei em lugar nenhum, um pouquinho de medo de sair publicado. Agora vai sair, um dia sai, né? Busco demora, mas sai. Né?
Exatamente por isso, né? Quer dizer, no processo de trabalho com o texto, o que aconteceu comigo foi assim, eu nunca tinha lido a Carne. Quando eu terminei de ler a primeira vez, eu estava num certo grau de excitação, assim, mas eu não acreditei. Eu não acreditei, eu preciso ler de novo, eu estou vendo coisa nesse livro aí. Não é possível, de novo, o Oswald é o Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira falou, você escuta, né? Eu gosto muito da crítica, ele fez um pouco de crítica durante a década de 30, né? Escreveu sobre os Corumbas, ele tem um artigo desse tamanho sobre o Serafim Ponte Grande, que é uma maravilha, ele é um grande leitor, Bandeira, não só de poesia, né? E aí eu li de novo, daí eu me convenci assim, que valia a pena botar de pé essa hipótese, mesmo, vamos acreditar que o conhecimento se constrói por via da refutação, alguém vai refutar, vai colocar o livro, né? Não, eu tenho essas dúvidas. E essa pergunta da intencionalidade eu me fiz muitas vezes. Eu não tenho ideia, logicamente, né? Eu tenho certeza que eu estou projetando muito, porque eu tenho, nos últimos anos, trabalhado muito com... Eu publiquei pouco, né? Eu dei muita aula, tenho trabalhado muito com a discussão desse descompasso, por exemplo, no Guimarães Rosa, né? E eu estava, evidentemente, cheio dessas leituras, dessa problemática quando li o livro. Então era natural que eu projetasse isso e descobrisse isso ali no livro. Mas depois de lê-lo algumas vezes, e a própria atitude do Júlio Ribeiro de jamais contestar as leituras. A impressão que eu tenho, quer dizer, a fantasia, vamos chamar de impressão, é que ele sabia que não adiantava. Né? Quer dizer, por que não? Será que o Júlio Ribeiro... O Júlio Ribeiro só tem 2 romances, né? Morreu Novo, né? Será que a cena em que ele se inclui não é suficiente para eu, pelo menos, poder dizer que há alguma intencionalidade nisso? Né? E aí, a sua segunda pergunta, que eu acho mais difícil ainda do que essa, né? Quer dizer, como é que é? Se eu aceito isso, eu refuto a ligação dele com o naturalismo. Na minha perspectiva, não é que você refuta, quer dizer, é uma manifestação do naturalismo aqui, tremido por outra problemática, né? Que é o problema do nosso naturalismo, do nosso romantismo, do nosso modernismo, do nosso turismo, né? Quer dizer, eu confesso a você que cada vez mais eu me afasto, para o meu uso pessoal, da ideia de importação, a importação do romance e tal. Eu acho que o processo é mais complicado do que a importação. Porque a importação eu trago uma coisa que é feita lá para cá. E vamos pensar no Alencar, né? Que é quando Roberto Marx usa a palavra. O Alencar ele pertence ao Brasil, mas ele pertence à cultura da qual ele está importando também. É um negócio mais complicado, né? Tudo bem, a leitura do Caixão é uma coisa, eu estou propondo outra coisa, né? Não estou nem propondo, eu só estou duvidando um pouco, né? Então eu penso que, no caso do naturalismo, valia a pena a gente dar esse passinho atrás e ler os livros primeiro como livros e depois... Então, ele tenta, e aí que eu acho que às vezes o romance fica não só aborrecido, mas ele se perde aqui e ali, né? Que, óbvio, aqui eu retirei isso, né? Mas o global do romance, né? É exatamente por causa disso. Ele tenta equilibrar um pouco as duas coisas do Júlio Ribeiro. A coisa da carne, né? Que me parece secundária, está ali o tempo todo, o vocabulário está aqui, quer dizer, o naturalismo está aqui de alguma maneira, né? Mas eu não acho que talvez seja possível a gente pensar que o romance é desse jeito, não como, mas que isso não nega o que é de naturalista nele. Como fazer criticamente isso, eu confesso que eu não sei. Mas talvez seja possível a gente começar a ler os textos fora desse enquadramento tão severo, né? Se você já vai... Eu não li, por exemplo, o livro de contos do José Veríssimo. Eu tenho um livro de contos amazônicos também. Aí, outro dia eu queria comprar o livro, fucei lá, tinha lá um trechinho, não sei de quem, tirado como propaganda do livro. E o trechinho era assim, tal coisa e tal coisa, no conto tal, mostra uma ligação. Você começa o livro, começa a ler o livro querendo caracterizá-lo como naturalista. Para quê? Isso já está feito. Então é um pouco isso, né? Agora, eu admito, sim, que eu não sei se o Júlio Ribeiro pensava nisso tudo, mas a dedicatória em francês, que é absurda, ao Zola, que nunca vai ler a Carne,
ele assinou o nome dele em francês, e ao mesmo tempo se permitir ser desbocado diante desse Deus que é Zola, me deixou com alguma convicção de que pelo menos eu podia lançar a hipótese. E a cena em que ele aparece, e sobretudo o desfecho, gente. O desfecho é o impasse da elite brasileira, né? Todo mundo querendo, a elite quer que todo mundo seja como eles próprios, mas sem mudar nada no Brasil, não é isso? É uma coisa engraçada. Eu quero que todo mundo seja bonito, porque no Brasil as pessoas são feias, né? Quero que todo mundo seja educado. No Brasil todo mundo é analfabeto, né? Mas eu sou tudo isso, bonito, educado e tal, e acho que isso basta para mim. O Barbosa vive isso. Se o Gil Ribeiro tinha consciência disso, eu não sei. Mas uma coisa que eu estou convicto, senão não teria escrito o texto, é que o texto desenha isso. Né? Quer dizer, a morte do Barbosa para mim é isso. Quer dizer, é a morte. Tem romances que. É o caso do Calunga do Jorge Lima, fazendo uma outra ligação. O livro teve muito problema de recepção também, tem gente que adora, né? Aquelas pessoas que gostam do Jorge Lima adoram. Então. Mas o livro, a crítica ficou cobrando um romance proletário daquele lá. Ele não é um livro, ele é um romance sobre a falência das elites. É um romance sobre a falência das elites. É a falência daquele cara. Aquele cara se aparelha para salvar a terra dele. É óbvio que ele vai dar para os burros na água. Desde quando da elite vai surgir o salvador? Isso é fascismo. Né? É a mais pura definição do fascismo. É o cara que vem aqui, sabe a verdade e vai aplicar. Ora, quando o Jorge Lima escreve um romance que é um fracasso redondo desse cara, fica reclamando que os pobres não estão bem retratados. Então, você não está lendo o livro. Você está achando que é um romance de 30 que ficou descrevendo os pobres e aí ele fracassou. Como se não foi isso que ele quis fazer? Pelo menos eu acho que não foi. Né? Então, eu acho que se a gente pensar um pouco assim, a gente talvez volte a editar esses livros do Badavale, que você nem consegue achar mais. Talvez não tenha nada lá, né? Mas eu acho, e por fim, né, agora só para me defender, viu, na história literária, na crítica literária, quem está falando é o presente. Né? Quer dizer, eu não tenho como me desvencilhar dos problemas que eu vou procurar nesse livro, mesmo que eu queira. Né? Então, me saltou tanto à vista. Por que isso não saltou tanto à vista do Bandeira, que é um cara muito mais esperto do que eu? Porque esse problema não estava no horizonte dele, está no meu. Né? Eu acho que, enfim, vamos ver, né? Se isso faz sentido. Se vocês acharem que fez algum sentido, eu já fico satisfeito. Mas eu confesso que eu tenho um bocadinho de medo, assim, de estar falando muita bobagem. Está inventando um livro que talvez não exista. Mas por enquanto eu estou convicto de que ele existe. Foi muito longo isso. Então, como eu estou trabalhando com esses romances naturalistas, estou lendo bastante, escrevendo uma coisa ou outra, é engraçado que nessa análisezinha que eu fiz, um pouco didática, porque para a coleção da Atelier, dos clássicos, do Bom Crioulo, eu tive necessidade de encaixar, e agora até vou reescrever, a gente está sempre reescrevendo, né? Para colocar em outro lugar, mas uma necessidade de encaixar um pouco uma reflexão entre um pedaço da análise e outro, que eu acho que não ficou muito bom, sobre essa coisa do naturalismo chegando aqui, né? O que é? É uma coisa complicada, porque como eu tinha trabalhado com o Zola antes de vir para o Brasil, uma coisa que a gente observa é que mesmo os tais preceitos naturalistas que a gente costuma aprender na escola não cabem para uma leitura do Zola, que pega o Zola na sua melhor eficácia nos melhores romances. Não cabe, são outras as questões que aparecem lá, não dá conta. Fatalismo, hereditariedade, tem um nível simbólico dentro do romance que é de outra qualidade. Imagina isso, então, chegar aqui, aí tem a força da matéria brasileira, né? E esses narradores pulam miudinho para dar conta, né? E falam desse lugar que só podiam falar, né? Então, são questões que cada romance põe um problema, e alguns são ruins. E a própria inabilidade de montar a matéria e o material e as ambiguidades e tal, fazem parte, né? Não tem como você pensar naquele narrador daquela classe social e tal, naquele momento do Brasil, e um arranjo narrativo que não fosse complicado e às vezes mal resolvido. É muito difícil. Então você tem que dar para esses dados. Agora eu estou lendo Luzia Homem, sobre o qual já tinha escrito, mas aí achei que não deu certo. Então você tem que voltar no romance, porque às vezes é tão desafiador, tem uma ruindade tão esquisita para falar do outro Andrade.
Enfim, de fato é complicado, né? Eu acho também que a gente está precisando ultrapassar essa barreira, né? Que é a barreira do que é bom e o que é ruim. A gente fica numa espécie de nazismo crítico, né? O que é bom vale a pena estudar, o que é ruim não vale. Como se a escrita da história literária fosse a eterna seleção do que fica. Ora, a gente não tem a menor ideia do que fica, porque o que as pessoas vão procurar nas obras é outra coisa. O que eu fui procurar na carne é outra coisa, muito diferente do que o Zé Veríssimo procurou. Quer dizer, então, se a gente não se der a liberdade de desencanar um pouco, né? É aquela história, é um ruim porque o cara não soube fazer, né? Não. Ou é um ruim porque ele tinha que lidar com coisas muito difíceis e ficou uma ponta. Mas, gente, nós vivemos um tempo que valoriza o inacabado. Então, vamos usar isso a nosso favor. Vamos julgar menos o inacabado das gerações anteriores como falência. É o caso do 15. Tem gente que diz lá, aquele último capítulo do 15 não presta. Onde já se viu? Bom, parece até a novela da Globo. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Bom, isso é... Bom, tudo bem, eu reconheço que é um problema formal ali. Mas por que tem um problema formal? Porque ela misturou o drama da Conceição com o drama dos retirantes. Quando a seca acaba, que nem todo romance de seca, a seca acabou. A seca acabou, o romance acaba. Mas a história da Conceição não acabou. Ela precisa terminar aquilo. Tudo bem, por exemplo, coloca o cuspe, mas não é uma coisa, não é uma tosqueira. Não é um troço que foi feito assim. Tudo bem, ela podia ter escrito outro romance, ser o Machado, dar conta daquilo. Ela não fez aquilo, mas ela fez um puta livro. Um livro que eu acho que tem impacto na literatura brasileira até hoje, né? Mesmo com o capitulinho colado lá, né? Então a gente, ao invés de falar isso é ruim, eu sou de uma geração que lia o 15, Menino de Engenho, na escola, na 5ª série. Não tinha o Caneco de Prata, né? Não tinha essas coisas, né? A gente se aborrecia, achava tudo descritivo e tal. Hoje eu leio o 15 e fico assim, por que eu achei esse livro tão descritivo e tão chato? Ele não é descritivo e, sobretudo, não é chato. Mas aos 11 anos eu achei, né? Confesso. Né? Enfim, é esse o ponto, eu acho, né? Quer dizer, olha, ok, a gente pode, eu acho que é tarefa também de cada geração, dizer o que é bom, o que é ruim, o que é mal e tal. Mas a gente simplesmente herdar passivamente isso nos impede de descobrir, quer dizer, a gente vive um bom momento, mesmo nos anos 30, quer dizer, o John Hélio agora é um autor levado a sério. O John Hélio escreveu Os Ratos, né? Escreveu O Lobo do Catinho, não é qualquer um, né? O Cornélio Pena, que é um escritor fantástico, até os anos 70, merda. Agora não, agora as pessoas falam, pô, bicho, A Menina Morta talvez seja um dos grandes romances brasileiros de sempre. E, na minha opinião, Fronteira já era. Não sei se vocês gostam de Fronteira que nem eu. De Fronteira a experiência de leitura daquele livro é uma experiência transformadora de você como leitor. Não estou falando que transformou minha vida, eu agora passei a acreditar em Deus, sei lá, que nada disso. Ler um romance é outra coisa depois que você leu. Não sei se vocês tiveram. Aquele livro que aconteceu comigo, a primeira vez que eu li, eu terminei de ler, eu voltei para a primeira página. Eu falei, esse cara não vai me pegar. Porque eu terminei o livro absolutamente perplexo. O que aconteceu? O que esse cara está querendo? Quem é quem? Você não sabe nada quando você termina aquele livro. Aí eu, imediatamente, quer dizer, é o único livro que eu parei e da página última, fui para a página 1 e voltei. Porque, né? Quer dizer, por que tantos anos, né, isso ficou desconhecido? Enfim, eu acho que o chamado rebotalho da literatura, pensa no Bilac, né? Um dos meus poemas preferidos é do Bilac. Não morrer assim, num dia assim. Quer dizer, eu também acho que não quero morrer num dia de sol, deve ser triste, né? A vida pulsando lá fora e você morrendo. Eu acho esse poema visceral, apesar de ser muito formalzinho, né? Não sei se vocês gostam desse poema, mas eu fico pensando, pô, a gente tem que dizer na esteira do Oswald, né? Que o Olavo Bilac é a vaca do passado, que não sei quem, né? Não sei, né? Então é por isso que eu acho que o Júlio Ribeiro vale até, talvez a gente exagere, né? E acho o Júlio Ribeiro mais esperto do que ele é. Me disseram que como gramático, eu tenho um colega que estuda história da gramática, me disseram que como gramático ele é bem isso. Ele é meio moderno, mas não é moderno. Ele tem uma outra apresentação, eu nunca vi a gramática dele, mas a visão tradicional está lá, posta e é aqui domina. Eu falei, poxa, parece que bate aí com o que eu estou tentando ver.
coisa. Bom, adorei sua leitura e ela me convence, na verdade. Acho que você ela é muito, quer dizer, você vê esse afastamento, né, de início do Zola, ver isso como uma espécie de procedimento, né, irônico de distanciamento, eu acho super engenhoso, porque libera, acho, o livro, né, inclusive para pensar em relação aos antecedentes dele. O tempo inteiro você estava falando do livro, eu estava pensando no Toné, na inocência. Eu não sei se é uma coisa que está colocada pela crítica, mas acho que essa conjunção entre roça e ciência, eu acho que de uma certa maneira, que é a questão da modernidade, da modernização, né, que é isso que você está pegando, que acho que interessa mais isso do que saber se o livro é ou não naturalista, né, eu acho que é o grande antecedente. Né, e eu queria saber se isso está posto na crítica e se você pensou nessa relação. Não tinha pensado. E eu acho que não está posto na crítica até onde eu vi, não. Talvez esteja colocado de uma forma, enfim, contra o livro, né? Mas me parece que é uma releitura, né? Toda coisa da ciência, da linguagem científica, essa conjunção. Os nomes científicos estão lá também, Agora, esse cientista é brasileiro, né? Quer dizer, não é mais estrangeiro, quer dizer, tem uma modernização, tem um processo, me parece, da representação dessa relação da ciência com os confins, né, do Brasil, né? Com esses lugares remotos. E essa descrição que ele faz do laboratório na casa de Taipa não é possível de ser sem querer. Porque é muito, você lê, eu só tenho um trechinho um pouco mais longo, você lê aquilo e ele cria esse contraste entre as paredes, a casa sem, essa coisa da velha casa senhorial, né? A gente está muito longe da casa grande dos Zé do Rego aqui. A gente tá, né, é muito curioso isso, você vê, então, né? Que bom que eu convenci. Eu confesso que eu tenho um pouquinho assim, quando você perguntou, eu falei, ih, não deu certo. Eu acho que deu certo. Talvez eu realmente esteja edulcorando assim, o livro. A gente faz isso quando a gente tem uma experiência de leitura boa, né? O professor da noite está esperando nada. É que eu sou da filologia. Então, Quantas vezes para pegar essa sala hoje? sobre a questão da gramática. Da gramática do livro? Obrigado.